Agora a pergunta do Akira. Se eu quiser oferecer vários produtos diferentes, eu consigo fazê-lo para uma mesma audiência? Se não, como construir audiências devidamente segmentadas, mas centradas numa única pessoa vendedora? Pois bem, Akira, primeiro de tudo eu diria para você assim, ó, foco, tá? Não queira vender de tudo ao mesmo tempo que não vai funcionar. É melhor você focar no produto da bola da vez e vender aquele produto. Depois você tem um outro bola da vez e vende aquele outro produto. E assim por diante, tá? Tem gente nos negócios digitais que até hoje só vende um produto e literalmente fatura milhões, tá, por ano. Na verdade está faturando mais do que 1 milhão por mês com um único produto. Então tome cuidado em querer vender muita coisa ao mesmo tempo. Mas, olha só isso aqui que eu desenhei e falei que ia continuar isso aqui outra hora, tá? Existe um conceito que eu chamo de um grande funil, tá? Que é a continuação desse funil aqui. Então, basicamente, o que você faz é você ter uma faixa de produtos que você vende a preço zero. Por exemplo, as top sacadas que eu faço diariamente é como se fosse um produto meu que eu vendo a zero. As pessoas não pagam nada por elas. E o portal do livro Negócios Digitais que está lá gratuito também. É um produto que as pessoas pagam zero, tá? E aí você pode ter produtos, por exemplo, na faixa de R$100, pode ter um produto na faixa de R$1.000, um produto na faixa de R$10.000, R$100.000 e sei lá onde isso vai parar. O fato é que você, para a mesma audiência, você tem poderes aquisitivos diferentes, pessoas que não podem pagar R$100, mas tem pessoas que podem pagar 100. Tem pessoas que não podem pagar R$10.000, mas tem pessoas que podem pagar R$10.000. E também tem pessoas que não têm R$10.000, mas não confiam em você o suficiente ainda. Então, quando você constrói o seu negócio com o tempo, construindo um grande funil, o que você vai fazer é que pessoas que estão nessa faixa, você vai atrair para esse preço, para produtos nessa faixa de preço. E depois essa para essa. E depois essa para essa. E depois essa para essa. E assim por diante. Com isso, você vai maximizar o seu faturamento com a sua mesma audiência. É claro que muito menos pessoas podem pagar 10 mil do que podem pagar 100. Ou de pessoas que caíram aqui no seu funil. Certo? É natural isso. É formato de funil mesmo, tá? A verdade é que eu, por exemplo, dando o meu exemplo, eu tenho produtos preço zero. O portal dos livros Negócios Digitais tem preço zero, com exceção da parte restrita. Tem um produto que chama Livro Negócios Digitais que custa R$ 39,90. Tem um produto que custa outra lista que está uma faixa intermediária entre essa e essa e vai, daqui a pouco, estar um pouquinho mais elevado do que essa faixa aqui. Tenho também produtos de consultoria, mentoria que estão nessa faixa de preço. Essa aqui eu não tenho ainda. Enfim, e quem que compra meus produtos nessa faixa de preço? São pessoas que antes compraram produtos em outras faixas de preço. Legal? Então, com isso, com o tempo, você vai desenvolvendo seus negócios digitais. Mas eu diria para você focar em apenas um produto para você começar. Depois que tiver consolidado esse produto no mercado, já está gerando taxa de retorno positivo para você, aí sim você vai pensar em outro produto. Agora, atrair diversas audiências para vender diversas coisas, definitivamente não é uma boa estratégia, tá? Quem quer abraçar o mundo acaba não abraçando nada, fica sem ninguém. Então, foco numa única coisa, foco em aprender todo esse mecanismo de negócios digitais e aí quando você tiver um produto rentável, aí você passa para o próximo. Agora a pergunta do Fábio, como fazer uma pesquisa sem usar o formato clássico, tipo este aqui? Muitas pessoas não gostam de responder pesquisas formais. Fábio, olha que pergunta interessante e isso me faz comentar algo importantíssimo que talvez eu não tenha comentado durante a aula. Isso eu também acreditava no passado, mas não é verdade. As pessoas, você precisa dar voz às pessoas. As pessoas não estão sendo ouvidas. E quando você dá voz às pessoas e mostra que elas estão sendo ouvidas, você ganha muitos pontos com essa pessoa, você conecta na alma dessa pessoa. Ao longo do tempo, você vai mandar pesquisas diferentes para sua audiência, pesquisas mais curtas e pesquisas mais longas. As mais longas são daquele momento que a pessoa acabou de comprar um curso seu, por exemplo, a pessoa está super empolgada, ela vai ter muito interesse em responder aquilo. E a verdade é o seguinte, quando você dá voz para as pessoas, muitas vezes me surpreende que você tem lá um texto desse tamanho. A pessoa abre a vida inteira dela lá com você. É incrível como isso faz bem para as pessoas e é incrível como é bom você entender melhor as pessoas que você está atendendo. Lembre-se então que é importantíssimo o tempo todo você dar voz às pessoas, sobretudo quando você trabalha pela internet, que não tem o contato pessoal tete a tete. Então dê voz para as pessoas, isso é fundamental. E é uma crença limitante que as pessoas não gostam de responder. Aliás, muitas vezes a pessoa coloca assim no final, obrigado por me ouvir, obrigado por tomar seu tempo e me deixar me expressar. É incrível como isso acontece, as pessoas não estão sendo ouvidas. Quando você faz isso, portanto, é uma grande vantagem competitiva que você tem.
Além disso, lembre-se do conceito de inteligência coletiva. Não é uma resposta que vai te dar, vai fazer o leitor de mentes da sua audiência. Na verdade, é um conjunto de respostas que vai te dar a resposta ideal das coisas. E é por isso que é fantástico, parece que você lê a mente das pessoas. É porque várias pessoas se expressando de formas diferentes, você vai captando a essência e fica mais fácil de você trabalhar. E ao longo do processo vão ser várias pesquisas, não serão as mesmas pessoas que vão responder. Eventualmente pode ter uma ou outra pessoa que responda tudo, e tá tudo bem, tá? O que importa é a inteligência coletiva. Não é uma pessoa, mas é a inteligência coletiva. Lembre-se do ditado que duas cabeças pensam melhor do que uma. Infinitas cabeças pensam melhor do que uma. E é isso que importa, é isso que você vai saber. E de novo, repito, dê voz às pessoas. Não acredite que as pessoas não gostam de responder. Algumas adoram responder, tá bom? Combinado isso? A Roberta pergunta, como posso trabalhar com infoprodutos na área da advocacia? Possuo uma base de leads muito boa e já trabalho com e-books, mas o desafio é manter o relacionamento além da informação para gerar um negócio, por exemplo. Tendo em vista o custo do serviço advocatício e o fato de que, tendo os problema resolvido, o cliente não compra novamente o serviço. Como estimular o negócio por meio de infoprodutos nesse contexto? Bom, Roberta, primeiro de tudo, assim, eu preciso entender melhor sobre a área de direito, que não é a minha área definitivamente, tá? Mas a lógica é o seguinte, é você atrair a audiência, entendendo sempre que a audiência precisa. Não é que a pessoa não consome mais aquele produto, ela vai embora. Se a pessoa passou a confiar em você, sempre que ela precisar de um serviço advocatício, vai procurar você, tá? Essa é uma notícia boa. Então você trabalhar muito mais do que o produto, mais o relacionamento com as pessoas. Além disso, essa pessoa eventualmente não compra de você, mas recomenda você para outras pessoas. E também existem modelos de negócio que podem fazer mais sentido, que é o modelo de recorrência, por exemplo. Contando aqui o meu caso, eu tenho uma advogada que todo mês eu pago para ela lá uma mensalidade. Só que outro dia ela me ligou e falou, Alan, peraí, eu nem vou te mandar mais cobrança porque você não me pede meus serviços. Mas para mim tá tudo bem, eu pago todo mês porque eu quero essa comodidade. Quando eu precisar, ela tá lá, tá? Embora praticamente eu não faço uso dos serviços dela. Então, de repente, você pode modelar o seu negócio para isso também, para ter clientes que paguem para você todos os meses, independente de ter serviço, ter demanda de serviço com eles ou não. Além disso, precisa entender realmente as necessidades das pessoas que você engaja na sua audiência, conforme eu expliquei no webinário, e desenvolver produtos e mais produtos e mais produtos em cima disso, criando esse conceito de grande funil. E aí a mesma pessoa, de repente, ela pode se engajar com você em outro produto, tá? Mas de novo, eu não sou advogado, eu não entendo nada disso, eu estou dando uma coisa por cima aqui mais ou menos. Talvez valha a pena a gente conversar para estudar um pouquinho melhor a situação, tá bom? Agora, comentários e perguntas do Henrique Aguiar. Faltou algo na aula? Faltou exemplos no sentido de orientar o futuro produtor de infoprodutos em canalizar sua produção. Por exemplo, se vai produzir temas sobre educação, que métodos de criação e que ferramentas a usar? Se vai, por exemplo, produzir sobre investimentos, que tipo de mídia seria o ideal a ser criada, tal como e-books, videoaula, etc. Olha, Henrique, na verdade, eu não sei responder especificamente sobre cada nicho. O que eu trabalho aqui, para mim, ele funciona para qualquer nicho. Eventualmente, cada nicho tem nuances diferentes, mas aí é o especialista que vai saber identificar isso. De repente, eu estou trabalhando com um nicho de nutrição, existe lá uma coisa do Conselho Federal de Nutrição que me proíbe fazer certos tipos de anúncios, etc. E aí eu preciso saber a nuance daquele nicho para entender um pouco mais. Mas, de forma geral, tudo que a gente está explicando aqui serve para qualquer nicho, tá? Combinado assim? E aí o Henrique continua, qual seria uma sequência ideal para alguém que está começando no empreendedorismo digital fazer seu infoproduto? Por exemplo, o empreendedor primeiro deve fazer um curso de escrita, depois oratória, adiante edição de vídeos. Não sei se seria pertinente uma abordagem resumida, mas na minha opinião acredito que auxiliaria muito que estão iniciando do zero. Pois bem, Henrique, agora deixa eu apertar o botão para voltar um pouquinho aqui a coisa, tá bom? Olha lá? Voltou. Muito bem, Henrique, você comentou aqui sobre curso de oratória, sobre curso de escrita, edição de vídeos, etc. Henrique, eu diria que não é esse o caminho. O primeiro caminho, eu sou suspeito para falar, mas é seguir exatamente isso aqui que o Ultralista ensina, tá? Que é você aprender a construir a estrutura de negócios digitais. A partir do momento que você aprendeu a fazer isso, aí sim você pode se desenvolver outras coisas. Por exemplo, eu não tenho uma boa oratória, eu falo ofegante, eu tenho problema de respiração e etc. Até hoje eu não fiz isso, mas nada me impediu de ir para frente, tá? Então eu diria que o seu foco é se concentrar em aprender a construir negócios digitais. Já tem muito trabalho só de fazer isso. E aí, conforme eu disse antes, inclusive, no começo desse vídeo, em que depois que você descobre as lacunas, aí você vai preenchendo. Mas primeiro, segue a linha principal, constrói toda a estrutura e aí você vai aperfeiçoando conforme o passar do tempo. Então a minha dica é, siga essa estrutura antes de qualquer coisa, combinado?
Ah, olha que legal. Lembra que eu comentei antes de dar voz às pessoas, que algumas pessoas comentaram assim, as pessoas não querem preencher formulários como esse, etc. E eu disse que isso é uma crença limitante. Outra vantagem de você mandar questionários como esse é ouvir esses comentários aqui, por exemplo. A Maria Lúcia comenta, Alan, infelizmente não consegui assistir sua aula, embora estivesse tentando, mas tive imprevisto durante o webinário, ela comentou qual foi imprevisto aqui e tal. Adoro ver você ensinando, adoro ver seu entusiasmo, sua sinceridade, sua entrega. Lastimo por ter perdido conteúdo tão valioso. Desculpe não responder suas perguntas, mas gostaria de deixar registrado minha opinião sobre você. Parabéns pelo seu trabalho. Viu só que legal? É o que eu disse antes, você atrai as pessoas com quem você quer conversar e você repele as pessoas que você não se conecta ou que não se conecta a você. Que legal ouvir isso. Então essa é uma outra vantagem de você fazer questionários como esses. Você tem uma energia positiva, você começa a sentir mais palpável, mais tangível o efeito que você faz na vida das pessoas. Isso é muito legal. Olha só que outro aqui na sequência, da Rai. Eu estou lendo o livro, estou adorando, você é demais, parabéns, com letras muito grandes assim. Olha que legal, energia positiva para o seu trabalho. Muitas vezes você trabalha nos negócios digitais, você simplesmente está lá fazendo as coisas e não sabe se está agradando ou não. Quando você dá voz para as pessoas e você está fazendo a coisa certa, trabalhando de jeito honesto, se preocupando de verdade em gerar resultado para os seus clientes, é isso que acontece. É esse tipo de feedback que você recebe das pessoas. Na questão, você ainda tem alguma pergunta que ainda não foi respondida durante a aula? Aí o Silvano comenta assim, sobre plataformas para webinários, tá? Ele continua, Alan, agradeço por todo o ensinamento passado ontem. Realmente não pude assistir até o final. Até onde assisti, pude ter insights de valor. De forma geral, te agradeço. Acompanhei o primeiro Conaed, quando para mim o marketing digital ainda era obscuro. Quero empreender nessa área. Tem o seu livro também, Negócios Digitais. Você, para mim, é uma grande autoridade e merece muito o meu apreço. Abraço. Olha só, de novo, o Silvano aqui, deixando a questão dele sobre as plataformas de webinário e dando feedback sobre o meu trabalho. De novo, injeção na veia de energia positiva. Legal? Então vamos lá, sobre plataformas para webinário. Silvano, eu vou fazer uma confissão para você, tá? Eu nem conheço, eu uso apenas, que é o Webinar Jam, e eu usei o GoToWebinar para fazer o Ultralista quando eu fiz. Porque hoje, ainda bem, eu tenho alguém na minha equipe que cuida dessa parte para mim. Mas enfim, você usa o Hangouts, que é gratuito, usa o Webinar Jam, pode usar o GoToWebinar. Sobre essas ferramentas todas, eu acredito que um dia eu vou fazer ainda uma aula para falar especificamente sobre ferramentas. Só citei aqui, eu não sei nem mexer nelas. Quando eu chego aqui, eu falo pro Eric da minha equipe, Eric, que eu preciso, ele me manda um link e falou, clica aí perto desse botão assim, assim, assado, e sai falando. Beleza, é o que eu faço, ponto final. Tá? Então, eu nem tenho autoridade para ensinar sobre as plataformas de webinários. Por isso, eu só citei quais são, tá bom? Aqui o Luiz Carlos. O que você menos gostou da aula? Não teve nada de que não gostei. Pessoal, na verdade, tem muita gente que respondeu isso. Isso é muito legal. As perguntas, para quem não viu as perguntas, né? Um é dar uma nota de 1 a 5 para o webinário, sendo 5 o máximo, que é ótimo, 1 é péssimo. A segunda pergunta foi o que mais gostou da aula. A terceira pergunta foi o que menos gostou da aula, e muita gente falou que nada deixou de gostar, isso é muito legal. E depois eu pergunto sobre se faltou algo na aula, se tem alguma pergunta que não foi respondida, e deixo um campo aberto para dúvidas, comentários, críticas, sugestões, tá? O Marcos comenta, sou corretor de imóveis, como criar infoproduto na minha área? Marcos, seguindo exatamente o que eu disse no webinário, na aula de como criar infoproduto do zero. Conheça a sua audiência, descubra o que ela precisa. Você é corretor de imóveis, você conhece as pessoas que compram imóveis. Descubra a necessidade das pessoas nesse nicho e aí você, em cima das necessidades dela, você constrói um produto para atender essas necessidades. É assim, simples assim. Agora, Roberto, acho que não tem nada que não gostei. Quase adquiri Ultralista, mas tinha feito uma pergunta durante a aula. E quem não tem lista? E você disse que falava depois. E você falou um pouco como era o Ultralista. Disse que começava como escolher o avatar, gerar tráfego, etc. Mas não disse algo específico como criar lista propriamente. E na hora fiquei com dúvida se eu ia aprender a criar lista, porque poucos falam em criar lista e até hoje não vi um método específico que ensine realmente. Se for para aprender mais ou menos, não vou fazer um treinamento. Desculpe, mas esse é o meu modo de pensar. Primeiro, Roberto, não precisa pedir desculpa de nada, tá bom? E eu tive umas ideias e vou testar, e acho que vou conseguir criar uma lista. Pois bem, Roberto, como eu disse antes, a aula não era assunto de criação de lista. Passei aqui em linhas gerais, espero que já sirva para você, tá? E o Ultralista simplesmente ensina detalhadamente cada uma dessas caixinhas aqui. Falta de nicho aqui em cima e falta alguma outra coisinha aqui. Mas é isso que ele ensina, tá? Mas o método é esse. Defina o nicho, defina o seu avatar, construa uma isca digital, coloque num site ou blog integrado a uma ferramenta de autoresponder, atraia público até lá e faça as vendas depois. Esse é o método. E como eu disse, Roberto, não precisa pedir desculpa de nada, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. Ele continua, acho que você poderia ter citado algum outro exemplo de como criar lista, pois era o interesse de muitas pessoas
e explicar os outros tópicos sem dar um exemplo de como criar lista fica um pouco vago. É claro que eu não esperava que você revelasse tudo, pois é o seu curso. Apenas um exemplo específico e prático para gerar mais autoridade. Legal, vamos tentar bolar aqui um exemplo então a pedido do Roberto. Imagina que você trabalha aqui, citado aqui antes, um nicho de música. Né? Então o que acontece? Você, nicho de música, você constrói uma página ou um blog que tenha conteúdo relevante para o público que você quer atrair. Não sei se são pessoas que curtem música ou se são pessoas que são músicos. Conforme o público, você vai atrair vai utilizar conteúdos diferentes. Por isso que é importante você entender o seu avatar. Então, nicho, música, avatar. Então vamos supor que seja um músico ou musicista, não sei como chama precisamente, tá? Então você vai entender o que essas pessoas precisam. De repente, essas pessoas elas fazem por hobby ou são profissionais? Conforme o avatar, o seu conteúdo vai ser diferente, tá? Então, entendendo, definir um avatar, e vai ser, por exemplo, pessoas que querem se tornar profissionais da música. O que profissionais da música têm de necessidade, ou o que eles tentam almejar na vida deles. Então, entendendo isso, você constrói uma isca digital que atende uma das necessidades dessa pessoa. E aí a pessoa vai se cadastrar no seu site ou no seu blog para receber essa isca digital. Legal? Bom, e uma vez que a pessoa se cadastrou, você vai disparar e-mails automáticos para essa pessoa, ou então e-mails de outro tipo chamado broadcast, não é o caso aqui, que não são os automáticos, mas enfim, existe outro tipo de e-mail que você pode disparar também. Vai fazer relacionamento com as pessoas e depois vai fazer vendas. Com tudo isso pronto, só que essa máquina só funciona se você tiver tráfego. Afinal, não adianta você ter a maior banda ou artista do mundo no maior palco do mundo se você não trouxer pessoas para assistir aquele show. Então aí você precisa atrair tráfego. Como eu falo, existem diversas formas de tráfego. Tráfego pelo Facebook, tráfego por outras mídias sociais, tráfego orgânico, tráfego de afiliado. Existem diversas formas, tá? Cada uma dessas formas que eu falei dá para fazer várias aulas, vários cursos, como aliás existe no mercado, tá? Mas enfim, talvez esse exemplo, tentei ilustrar aqui rapidamente com o exemplo de música, para a pessoa entender melhor como funciona. Sobre a isca digital, vamos supor que uma necessidade, a pessoa quer se tornar um profissional, então o que ela precisa saber? Precisa saber contratar um empresário? Então põe lá a isca digital, como contratar um empresário. E serve, a pessoa que tem interesse nisso vai lá cadastrar para receber esse conteúdo seu. E aí ela entrou na lista, e aí toda a mágica restante acontece. Legal? De novo, desculpa repetir, temas específicos eventualmente a gente pode tratar em outras aulas. Estou tentando responder todas as dúvidas aqui, dando uma pincelada para fornecer mais valor para as pessoas, mas claro, me peça se você quer temas específicos, porque aí eu trago a aula específica sobre cada item. Combinado? Aí o Ramon comenta queria saber sobre ferramentas para construir páginas de captura e o que oferecer. Ramon, algumas ferramentas nacionais, uma delas para fazer página é o ClickPages, a outra, o próprio Lead Lovers, que também é uma ferramenta de e-mail, também constrói páginas. Essas duas são ferramentas nacionais que você pode utilizar. Também existe a Leadpages, que é uma ferramenta internacional para construir página de captura. Vamos agora ao comentário do Wagner. E ele falou que menos gostou da aula é o seguinte: a lista é enorme e poucas pessoas respondem. Se uma pessoa tiver uma lista de 100 pessoas, acredito que um questionário daquele tamanho, cerca de 10 pessoas responderia. Igual a esse, enorme e chato, colocou ainda letras garrafais. Quando fala do zero, tem que ser do zero. Você fez e falou para quem tiver lista e quem não tem. Tem como fazer esse tipo de pesquisa no Google Avançada, Keyplanner, Google Trends, fórum lendo comentários, dúvidas e problemas, sem lista? Muito bem, Wagner, vamos lá. Primeiro de tudo, já até respondi essa questão, que as pessoas, isso é uma crença limitante muito forte, tá? Tem muita gente que adora responder esse tipo de pergunta e, para você saber, quanto mais engajado a pessoa está, mais ela está propensa a responder esse tipo de coisa. Se as pessoas não querem responder, porque as pessoas não estão tão engajadas com você. E lembrando que você não precisa que todo mundo responda. De uma lista de 100 pessoas, se 10 responder, tá ótimo. Acredite, ler essa pesquisa, 10 respostas, está mais do que suficiente para você ter uma boa noção do que a sua lista está precisando. Também, é claro, dá para utilizar outras ferramentas, mas nada é mais assertivo, nada é mais efetivo, ou seja, eficiente e eficaz do que o que eu te apresentei. É super simples, super rápido, você tira uma inteligência gigantesca rapidamente. Usar essas outras coisas que você citou também funciona, mas demora muito mais, exige muito mais aprendizado e os resultados não serão tão bons. O que você pode fazer depois, futuramente, é utilizar as ferramentas para refinar os seus resultados. Mas o que eu te ensinei funciona. E, de novo, é uma crença limitante que as pessoas não querem responder isso. Mas vamos continuar, que o Wagner tem outras coisas importantes aqui. Que ele havia comentado sobre sair do zero. E vamos ver o que ele entende sobre essa questão do zero. Como fazer tudo o que fez se tivesse só o que a internet disponibiliza? Na minha opinião, quando faz curso, você pula uma série de etapas. É sensacional.
Mas quando se diz do zero, a pessoa espera não gastar um centavo. Muito bem, olha só. Primeiro, a aula era de como criar um infoproduto do zero. E foi isso que eu ensinei. A pessoa não tinha nada, não existia nenhum infoproduto. E eu ensinei como a pessoa podia definir o infoproduto, como podia criar, como podia construir, como podia depois revender, reempacotar, revender e tudo mais. A aula não foi de como construir um negócio do zero, certo? E outra coisa, cuidado com esse negócio de não colocar um centavo. Me parece um mindset, uma mentalidade muito perigosa para quem está querendo construir um negócio próprio. Tá com uma mentalidade de controle de custo e não com uma mentalidade de investidor. A mentalidade de investidor é a seguinte, você tem que investir R$1.000 para você transformar esse R$1.000 em R$2.000. Agora, aquele que tem a mentalidade de controle de custo vai pegar esses R$1.000 e não vai investir. Ou seja, vai sempre ficar no zero. Começa no zero e termina no zero, porque não investe. Uma coisa importantíssima para Wagner e outras pessoas que eventualmente têm essa ideia. Você sabe qual é o item mais caro da sua empresa? Pois bem, o item mais caro da sua empresa é você mesmo. É a sua mão de obra. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas não querem investir um centavo e aí perde muito tempo. Talvez, sei lá, 3 anos para descobrir uma coisa que descobriria em uma semana, fazendo um curso ou investindo numa ferramenta ou de uma forma que pudesse cortar caminho. E aí me diga uma coisa, imagine você ficar anos gastando seu tempo, sua energia e tudo mais com coisas que na verdade poderia ter sido delegado, uma ferramenta poderia ter feito para você, um curso rápido poderia te ensinar. Vai ter valido a pena não ter investido nenhum centavo? E o seguinte, eu quando comecei do zero mesmo, aliás, abaixo do zero. Afinal, eu estava totalmente quebrado quando comecei e conheço muita gente dos negócios digitais que estavam totalmente quebrados quando começaram. Aliás, pessoas que tinham dívidas milionárias começaram e hoje estão por cima. O que eu costumo dizer, uma coisa que uma vez eu aprendi, é que não importa para o empreendedor quanto dinheiro ele tem, mas sim quanto dinheiro ele consegue levantar. Eu não tinha dinheiro nenhum, eu tive que dar um jeito, tive que emprestar dinheiro, eu dei meus pulos e consegui gerar meus primeiros reais. Meus primeiros reais eu reinvesti para gerar mais reais. Mais reais eu reinvesti para gerar mais reais. E assim por diante no efeito bola de neve positivo. Mentalidade de empreendedor. R$1.000 ser transformado em R$2.000. Ao invés de poupar R$1.000 a todos os custos e ficar no 0 a 0. Isso não faz sentido. O empreendedor que não tiver a mentalidade de investidor, ele está fadado ao fracasso. Então você pode fazer tudo sem gastar nenhum centavo, mas eu vou falar para você, você está perdendo o seu tempo de vida, você está perdendo dinheiro, de verdade você está perdendo dinheiro, porque você poderia estar mais adiante com ferramentas e treinamentos mais específicos, e além disso está gerando uma energia negativa gigantesca, porque está tão preocupado com o lado meio vazio do copo, que acaba não conseguindo evoluir, certo? Além disso, o Wagner tem outro comentário bastante importante. Alan, acho que você é um cara com uma habilidade que poucas pessoas têm. Por isso, o destaque que merece. Atitude, com letras grandes. Você tem atitude de ir e fazer. Não sei se é seu jeito, mas tenho a impressão que não tem muita credibilidade, não tem bagagem no que fala. Não sei se é nervosismo, sei lá. Comprei seu livro essa semana, vou começar a ler agora, talvez minha percepção mude. Pois bem, Wagner, eu diria o seguinte. Eu já consegui algumas conquistas que as pessoas talvez até ficassem de queixo caído, tá? Ou seja, alguma bagagem eu tenho, porém eu sei que muito mais gente chegou muito mais longe. O que eu procuro manter é a humildade e ser eu mesmo. Afinal, uma vez eu aprendi uma coisa fundamental, importantíssimo. Quando você é o mais sábio da mesa, você está na mesa errada. Olha só, quando você é o mais sábio da mesa, você está na mesa errada. Porque você não tem nada a aprender ali. Se você gosta de ser o mais sábio da mesa, o problema é que é um ego, é o ego que está muito forte, que quer fazer que você seja o mais sábio da mesa. Só que você não vai evoluir nada, tá? Então, eu procuro manter essa postura humilde, embora, como eu falei, eu já tenha tido minhas conquistas, não é isso que importa. Me importa muito mais eu viver o meu dia a dia e fazer a transformação na vida das pessoas, e eu sei que a recompensa vem seguindo essa receita. Agora, uma coisa importante que você falou, Wagner, é a questão da atitude. Sim, sem atitude não se chega a lugar nenhum. Você pode ser o maior especialista do mundo de qualquer assunto. Se você não tiver atitude, não vai gerar resultado nenhum. Vai ser nulo os seus resultados. A atitude gera mais resultado do que conhecimento apenas. Portanto, fica a dica para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Atitude é o segredo do negócio. Agora é o seguinte, Wagner, e eventualmente para outras pessoas. Eu sinto nos seus comentários aqui, também nos comentários que você fez durante o webinário, uma carga muito pesada, de uma energia ruim, tá, Wagner? Desculpa falar isso, não estou revelando seu sobrenome, você está anônimo aqui, tá? Mas pode servir para outras pessoas também. Mas eu acho que é legal
trabalhar um pouco isso. Eu tenho estudado muito essa questão de espiritualidade atualmente, tenho aprendido sobre os efeitos do ego nas pessoas, lendo alguns livros importantes sobre isso, e a vida muda completamente quando a gente começa a trabalhar mais o lado positivo da nossa mente do que o lado negativo. Aliás, para você, Wagner, e para todo mundo, eu recomendo um livro que é fantástico, chamado Inteligência Positiva. Futuramente até quero fazer top sacadas sobre esse livro Inteligência Positiva. O autor se chama Shirzad Chamine. Recomendo fortemente essa questão de inteligência positiva. Wagner, acho que vai mudar a sua vida ler esse livro e se precisar, me peça outras indicações, que eu também tenho outros livros dessa linha que podem melhorar ainda mais essa questão da autocrítica, de criticar os demais e transformar tudo isso numa coisa positiva do que numa coisa negativa que é destrutiva para todo mundo, para você e para as outras pessoas. Legal? Mas Wagner, obrigado aí por se expressar, você caprichou aqui no seu comentário, escreveu bastante, tá? Todos esses comentários também no sentido também de poder contribuir, legal? Tentei justificar algumas coisas que você falou aqui e tentar passar um pouquinho da minha mentalidade sobre esses temas que você abordou. Agora vamos ao comentário do Kleber. Ele comenta que as ofertas deveriam ter mais prazos. Kleber, na verdade isso é uma sacada, tá? É uma técnica que a gente utiliza não só para vendas, para qualquer coisa na vida. Se você não dá um prazo específico para as pessoas não tomam atitude. Ah, um dia faz e nunca chega esse dia. Então, para que as pessoas comprem, dê um prazo para elas comprarem aquela oferta. Para que as pessoas realizem uma tarefa, dê um prazo para ela realizar aquela tarefa, senão a coisa não acontece. Tá? Então, essa é uma sacada valiosa não só para vendas, como para qualquer outro aspecto da nossa vida. A Mara comenta, seja mais calmo ao falar, mais tranquilo, assim conseguimos assimilar com mais clareza. Pois bem, Mara, isso me lembrou o seguinte. Você viu que estava pilhado no webinário. Agora estou mais calmo, ainda assim, pilhado um pouquinho, tá? Mas mais calmo. O que acontece é o seguinte, quando eu comecei eu era sempre muito pilhado. Aí várias pessoas falaram assim, Alan, seja mais calmo. Aí eu comecei a ser mais calmo. Aí as pessoas, Alan, cadê você? Começaram a reclamar comigo porque eu estava muito calmo. Então, é assim, a minha sacada disso tudo que eu tirei pra mim mesmo é seja você mesmo. Porque tem pessoas que vão querer gostar de você pilhado. Tem pessoas que vão gostar de você mais calmo. O importante é ser você mesmo. Com o passar do tempo, você pode aperfeiçoar as coisas. Por exemplo, eu estou hoje no dia 159, se não me engano, de meditação. Para quê? Para ficar um pouco mais calmo, tá? Então, tô trabalhando nisso, tá, Mara? Mais importante, seja você mesmo, mantenha a sua essência, aí o restante você vai lapidando com o tempo. Agora eu vou falar de 2 feedbacks negativos que eu tive. A única pessoa que falou que a aula foi péssima respondeu o seguinte na sequência, nem vou citar o nome da pessoa. O que você mais gostou da aula? E a pessoa responde assim, não consegui acompanhar por problemas pessoais. Tem como recuperar? Poxa, se você não assistiu a aula, quer assistir de novo, não coloca aqui péssimo, né? Vai deixar eu chateado, mas tudo bem, tudo bem. Talvez a resposta, não sei, era obrigatório responder alguma coisa e a pessoa acabou colocando 1 porque não assistiu a aula, tá tudo certo. Legal? Bom, aí o Francisco comenta assim, ele me deu uma nota intermediária. O que você mais gostou da aula? Entusiasmo, empolgação e certamente reconheço a intensidade das intenções. Mas certamente entregar tudo, botou tudo entre aspas, não permite que role aquela escassez de querer mais um pouco. Uma comunicação honesta. E aí a pergunta é, o que você menos gostou da aula? Mesmo não sendo o objetivo primordial, a venda do produto, as técnicas estão em tudo. Gestos, descontração, entrega parcial, mas dentro dos padrões. Aula honesta. Bom, Francisco, você me falou porque eu não entreguei tudo. Permita-me discordar, Francisco. Eu procurei entregar tudo que eu poderia, tá? E o que eu não consegui entregar, eu dei um espaço para as pessoas para completar com este vídeo. E aliás, você aqui, no que faltou na aula, você deixou em branco. Que pergunta quer ser respondida, deixou em branco. Então aí fica difícil, né, Francisco? Mas me explica uma coisa, gostaria de ouvir o seu feedback, tá? Se puder, me escreva um e-mail. O que faltou entregar? Do conteúdo da aula, eu procurei entregar o máximo possível e estou até agora nesse vídeo entregando aquilo que eventualmente faltou, tá? O que é que parece que eu escondi como escassez e tudo mais. Era como criar um infoproduto do zero e eu acredito que eu cumpri essa missão, o que faltou eu estou complementando aqui. Agora faça um favor, deixa mais claro o que é que faltou para poder entregar. E outra coisa que o Francisco comenta aqui é que as técnicas estão em tudo, gestos, descontração, entrega parcial, mas dentro dos padrões. Pois bem, Francisco, na verdade isso acontece em qualquer profissão, as técnicas estão em tudo. O médico, ele está atuando, existem as técnicas para atuar. O jornalista, ele aplica as técnicas de jornalismo. O jardineiro utiliza técnicas de jardinagem. A pessoa que trabalha com negócios digitais vai aprendendo e vai utilizando de negócios digitais. E assim qualquer profissão em qualquer
área, tá? Eu não entendi se isso aqui foi um feedback positivo ou negativo, mas enfim, que fique claro isso para todo mundo. As técnicas têm que estar em tudo. E você não quer ir cortar o cabelo com alguém que não tem a técnica para cortar cabelo. Não faz sentido isso? Agora, comentário do Éder. Parabéns pelo curso, pela clareza. Você ganhou a minha confiança e estou agora iniciando o curso Ultralista. Valeu! Éder, obrigado. E interessante, você aqui tangibilizou o que eu falo para as pessoas. Você precisa conquistar a confiança das pessoas. Então, o que valeu muito para mim aqui, Éder, é você falar que eu ganhei a sua confiança. Essa era a intenção. Gratidão enorme. Espero sempre honrar essa confiança com você. A Vera comenta aqui que ela não gostou dos comentários infantis de alguns participantes. Vera, como eu falei lá no início desse vídeo, não se preocupe com isso, as pessoas são diferentes, é impossível agradar todo mundo. É importante entender isso, estar vacinado com isso e trabalhar de acordo com isso. Lembrando que às vezes comentários negativos são excelentes oportunidades de melhoria também, tá? E ela comenta assim ainda, está sendo para mim uma enorme visão de um mundo novo apaixonante e só tenho a agradecer. Estou fazendo o curso Ultralista e me devolveu uma alma nova. Olha, gente, que feedback da Vera. Através do nosso trabalho, a gente devolveu uma alma nova para a Vera. Olha o impacto disso. Gente, que preço isso tem? Devolver uma alma nova para a pessoa, ela se apaixonar pelo tema. É isso, é disso que se trabalha em negócios digitais e é isso que eu espero que você faça com o seu público. Você trabalhe em pró de fazer as pessoas terem transformação em suas vidas. É disso que se trata a essência dos negócios digitais. A Cláudia pergunta, ela gostaria de saber por que todos os infoprodutos são vendidos com valores com final 7. Exemplo, 7,97, 4,47. Pois bem, Cláudia, na verdade a gente importou isso dos Estados Unidos. Certamente alguém já validou para saber qual é o final que mais converte, se é o 7, se é o 8, se é o 6, se é o 5. Enfim, é o que eles usam e é o que a gente acabou utilizando aqui. Talvez alguém aqui no Brasil ainda faça um teste para provar se o 7 é melhor do que outros. Em todo caso, as pessoas se preocuparam mais em aprender a fazer e replicar o que já funcionava do que testar isso. Mas, eventualmente, podemos testar para ver se realmente o final 7 é o que mais funciona para infoproduto, o que mais converte para infoproduto. Vamos lá, estamos quase acabando aqui. Só mais algumas perguntas. Agora é o comentário da Etel. Etel, gratidão novamente por tudo que você já transformou a minha vida e sei que vai transformar ainda mais. Comecei no Conaed, Bootcamp e não parou mais. Estou fazendo consultoria para pequenos empreendedores e o conhecimento que você me passou está me ajudando muito. Grata, Alan e Marcelo. Marcelo, meu sócio. Beijos. Olha, Etel, obrigado, gratidão enorme por um comentário desse. Olha, a Etel simplesmente está aqui tangibilizando, provando aquilo que eu comentei sobre o grande funil. A Etel já consumiu outros produtos meus de outros valores e continua comigo. Ou seja, a mesma audiência, o trabalho gerando valor para ela, cada vez mais conquistando a lealdade das pessoas, está aqui a Etel presente acompanhando essa aula com a gente. Etel, gratidão por isso, gratidão enorme, grande beijo para você. E agora vamos ao comentário do Newton. O Newton pergunta se tem algum software de captura e gerenciamento de e-mails. Fala que a dúvida dele é o seguinte, está querendo fazer uma pesquisa com novos clientes. Tem algum software que ajuda a captar e-mails de determinados nichos ou somente para o ramo digital? Pois bem, olha só, primeiro, ferramentas para gerenciamento de e-mail e captura. Como eu falei, existem algumas nacionais como ClickMail, ClickPages, tem o LeadLovers. Para páginas de captura também tem o LeadPages. Para e-mail tem o MailChimp, GetResponse, Infusionsoft, entre outros. Agora, a outra pergunta, ele comenta sobre captar, ele fala assim, captar e-mails de determinados nichos. Na verdade, o que a gente faz serve para qualquer nicho que o usuário esteja na internet. Mas atenção, essa pergunta me acendeu um sinal de alerta aqui. Me dá a impressão que a pessoa quer captar os e-mails sem autorização das pessoas. Isso não pode, tá? Isso é a mesma coisa que fazer spam. Mandar e-mail sem autorização das pessoas é mandar spam. E isso, inclusive, é proibido. Quando a gente fala em construir lista e trabalhar em e-mail marketing, as pessoas elas se inscrevem voluntariamente ali para receber essa comunicação. Ou seja, não é um software que captura o e-mail automaticamente. Na verdade, as ferramentas que eu citei antes é simplesmente para dar suporte ao trabalho de conquistar as pessoas, para que as pessoas vão lá e cadastrem o e-mail delas, se inscrevam na sua lista e tudo mais, tá? Então, atenção, as ferramentas servem para suportar isso, mas não para extrair e-mails. Isso, inclusive, pode ser uma prática muito ruim e pode ser que o seu negócio afunde com isso, tá bom? Então tome cuidado. Vamos agora ao comentário do Marcos. Aliás, deixa eu avisar, tá difícil até de ler porque eu imprimo 4 páginas numa única só. Então a letra fica pequenininha, mas isso não vai impedir de eu ir para frente. O Marcos comenta, foi indicado ser necessário uma lista mínima para poder aplicar as pesquisas.
como obter rapidamente essa lista sem ser inconveniente com os e-mails indesejados. Pois bem, para construir a lista, como eu disse antes, segue esse método que eu descrevi no começo da aula. Agora o comentário aqui, sem ser inconveniente com e-mails indesejados. Pois bem, olha só. Quando você comunica com massas, tem pessoas que vão adorar os seus e-mails. Tem pessoas que não vão gostar e essas pessoas vão desengajar, vão parar de consumir seus conteúdos, vão sair da lista. Agora tem gente que se engaja e toda vez que você mandar alguma coisa para ela, a pessoa vai se interessar. Agora, para quem se interessa mais, você precisa ser interessante e não interesseiro. Como é que você é interessante? Sempre mandando conteúdo que seja valorizado pelas pessoas. Para isso, é importante você entender muito bem quem é seu avatar, o seu público-alvo. E a aula ensinou justamente como entender melhor o seu público, o que eles precisam, como eles agem e tudo mais. Ou seja, desta forma, através da pesquisa que eu ensinei para você na aula, você vai ter condições de ser muito mais interessante para as pessoas. Então cuidado aqui, você nunca deve ser inconveniente, mas sempre ser interessante para as pessoas. Combinado assim? Agora a Letícia comenta, né? O que eu fiquei na dúvida é se os clientes vão mesmo responder tantos questionários, se eles não ficam chateados com tantos pedidos. Pois bem, vamos lá, vamos desconstruir isso. Primeiro, o questionário 1 e 2 vai ser um número bem menor de pessoas que vão responder em proporção ao tamanho da lista. O que você vai utilizar é a inteligência coletiva, vai pegar ali, se você tiver, por exemplo, 100 pessoas e 10 pessoas responderem, tá ótimo. Então, é simplesmente você juntar as respostas, é o que vai te dar a clareza para onde você tem que ir. Agora, a pesquisa 3 e a pesquisa 4, elas acontecem no momento mais específico, onde a pessoa acabou de comprar, que é o caso da pesquisa 3, essa pessoa está ávida por receber conteúdo, então ela está no momento que ela vai responder essa pesquisa, não tenha dúvida disso. É claro que nem todo mundo responde, mas um número suficiente para você ir para frente. E a pesquisa 4, as pessoas vão perceber que quanto mais elas preencherem, mais valioso vai ser o conteúdo que ela vai receber. Melhor vai ser para ela mesma. Então estamos falando da pesquisa 4 de clientes engajados, então as pessoas vão ter mais interesse. Acredite em mim, isso vai acontecer. Agora, as pesquisas todas nem sempre vão ser as mesmas pessoas que vão responder. Você está mandando para um grupo de pessoas. E aí umas pessoas respondem algumas, outras não respondem nenhumas, outras respondem todas. E tem aquelas, inclusive, que aqui mesmo sempre acontece, que digita nome falso lá só para ver o que vai ser perguntado de boa. Tá? Então vai se acostumando, isso acontece direto e está tudo bem. Só vale lembrar o que eu já disse antes, dê voz às pessoas. Vai valer a pena, garanto. Agora o Alexandre falou que podia ter mais aulas com essas. Alexandre, vai ter, fique tranquilo, vai acontecer mesmo. E pergunta como gerenciar minha lista. Pois bem, Alexandre, essa pergunta foi um pouquinho genérica para mim. Como gerenciar sua lista? Existem diversos fatores, diversos pontos de vista sobre gerenciar lista. Mas o que você definitivamente precisa é um software que gerencie a sua lista, ou seja, que contenha todo o banco de dados, onde você vai poder tirar dados de controle, onde você vai poder cadastrar sequências automáticas de e-mail, onde você vai poder fazer vendas automáticas depois, tá bom? Mas a gente pode tratar essa questão de gerenciamento de lista de uma forma mais precisa em uma futura aula. E agora o Bruno, não consegui assistir tudo ainda, mas o título sugere que seriam abordadas informações técnicas sobre construção do infoproduto. Isso faltou, a não ser que esteja no fim do vídeo. Bom, Bruno, assiste o vídeo lá para ver se está completo o que você gostaria, tá? Então, a questão é a seguinte, a parte técnica da construção do infoproduto. Aí eu não entendi direito essa pergunta, exatamente o que faltou. Olha só, estou falando aí da edição de vídeo, de cadastrar isso num site de membros, etc. E a confissão aqui é que realmente eu também não faço isso, quem faz isso é alguém da minha equipe. Eventualmente, se for de interesse das pessoas saber como editar vídeo, como configurar isso no site, etc., eu posso trazer alguém da minha equipe para ajudar e criar esse conteúdo para você. Mas eu diria para você me informar se é isso que você quer saber, alguma outra coisa da parte técnica da construção do infoproduto, tá bom? E falou assim, do Bruno, Alan, por favor, uma ideia me desmotiva a criar o meu infoproduto. O infoproduto não é muito fácil de piratear, como contornar isso? Bruno, acredite, o dia que você for pirateado, você vai estar feliz por isso ter acontecido. Depois você vai correr atrás de resolver esse problema. Mas o fato é que se você é pirateado é porque você tem algum valor. Eu conheço uma pessoa especialista, bem famosa no mercado, enquanto não tinha sido pirateado, estava triste, porque um monte de gente tinha sido pirateado, menos essa pessoa. É claro que existem técnicas para você coibir isso, tem uma coisa que se a pessoa comprar um produto pirata, ela vai perder muito valor, porque de alguma forma ela não vai conseguir consumir algum conteúdo extremamente importante, como por exemplo, você entrega um evento ao vivo para as pessoas que compraram o produto. Poxa, se perder o evento ao vivo, quem piratear não vai ter direito ao evento ao vivo. Isso é só uma das técnicas. Existem outras.
Mas o importante é que você não deixe de agir, você não impeça esse medo de deixar você ir para frente. Acredite, futuramente, quando você for pirateado, quando você cruzar essa ponte, aí sim é a hora de resolver essa questão. Por enquanto, não se preocupa com isso, não deixa que isso te impeça de você trabalhar com infoprodutos. E agora vamos aqui a Eliane, que comentou que o que ela mais gostou da aula, que o entusiasmo e a boa vontade do Alan em repassar todos os detalhes. Vi e vejo sempre em você, Alan, muita sinceridade e amorosidade em ajudar de verdade. Obrigado, Eliane. Obrigado mesmo pelo seu feedback. E ela ainda comenta, não gostei de alguns comentários de mau gosto e críticas infundadas de gente que não tem autocrítica. Eliane, como eu disse já nesse vídeo, fique tranquila quanto a isso, sempre vai acontecer, tá? As pessoas são diferentes. Aqui no questionário que eu mandei, muita gente super elogiou, tem uma outra crítica e tá tudo bem, tá? Uma coisa importante é saber também que as pessoas, muitas vezes, a crítica das pessoas é um espelho de como ela está vendo o mundo. Se a pessoa está com uma energia muito ruim, ela enxerga o mundo de uma forma muito ruim, e aí as pessoas começam a criticar e tudo mais, ou são muito autocríticas, e é por isso que eu recomendei antes o livro Inteligência Positiva, porque aí você vai trabalhar no modo sábio do cérebro e não no modo sabotador. Livro fundamental, vale muito a pena. E o grande lance é não se deixar abalar e simplesmente continuar tocando a vida, e muitas vezes os comentários, as críticas são realmente construtivas, e aí você aproveita para melhorar ainda mais através desses comentários. Bom, Eliane, você também deixou aqui um comentário longo sobre que entrou na turma 2 do Fórmula, vários comentários aqui. Eu acho que é um caso mais específico para você, tá? Por favor, me manda um e-mail para eu responder de uma forma mais individualizada. E agora a Juliana, ela falou que como sempre o Alan é muito claro, isso é maravilhoso. Os questionários explicados foram ótimos, muito obrigada. E ela falou que a aula estava completa e que valeu mais do que R$1.000. Juliana, obrigado, aí tangibilizou aquele acordo que eu havia feito durante a aula. Tá? 53 pessoas responderam, agora mais a Juliana, 54 pessoas disseram que a aula vale R$1.000. E a Juliana ainda comenta que o Ultralista mudou minha vida para muito melhor. Nossa, Juliana, o Ultralista mudou minha vida para muito melhor. Que legal. Acho que vou usar esse depoimento seu no meu material de divulgação do Ultralista. Obrigado, Juliana. Obrigado mesmo. Como diz o nosso palavreado, tamo junto, né? Legal, tamo junto sempre aí. Obrigado, Juliana. E nessa linha também o Rafael comentou que achou tudo de bom na aula, abriu a mente, abriu os olhos dele, foi muito didático, foi perfeito, foi mágico. Obrigado, Rafael. Aí o Sandro pergunta, como gerar o conteúdo quando não se tem firmeza sobre o seu conhecimento sobre o tema? Pergunta importantíssima, viu, Sandro? Vamos lá, atenção todos que estão aqui nesse vídeo. É o seguinte, primeiro de tudo, isso aqui costuma ser uma crença limitante de muita gente. É um medo que deixa as pessoas sem agir, porque acha que nunca sabe o suficiente. Pois bem, se não souber o suficiente mesmo, existem dois caminhos. Existem dois caminhos. Um caminho é você se capacitar, buscar mais conhecimento. O segundo caminho é você trazer um parceiro especialista do assunto para cobrir aquela parte. E é claro, sempre a experiência vai te deixar mais forte, vai te deixar com conteúdo mais afiado. Então é preciso experimentar. Nem o maior artista do mundo fez a sua melhor obra de arte logo de cara. É sempre preciso testar muito, experimentar muito, sempre, como tudo na vida. Então não deixe que o perfeccionismo ou a falta de experiência faça com que você deixe de agir. Agora, outro ponto é o seguinte, você não precisa ser o maior guru do mundo, o maior PhD de sei lá das quantas do mundo para poder ensinar as pessoas, para poder transformar as pessoas. Ao contrário, se você for o maior guru do mundo, o maior PhD do mundo, pode ser que você crie um distanciamento tão grande que você não consiga estender a mão para a pessoa e a pessoa alcançar e você conseguir puxar a pessoa para cima. É sempre bom estar 1 ou 2 degraus acima e não a escala toda acima da pessoa, porque senão você não consegue essa conexão. Se você agir como o maior guru do mundo, o maior PhD do mundo, você vai agir de uma forma autoritária e não como autoridade. É igual os pais quando são muito autoritários, começam a fazer muita pressão nos filhos. E aí os filhos, ao invés de dialogar sobre questões importantes com os pais, acabam indo dialogar com os amigos, com os colegas, porque está muito mais próximo, muito mais ao alcance. Então cuidado confundir autoridade com autoritarismo, tá? Você deve ser uma autoridade. Basta você conhecer um pouquinho mais do que a sua audiência e é suficiente para você começar, para você gerar impacto e transformar a vida das pessoas, certo? Estamos aqui então, quase encerrando. O Diego comenta que até o momento que ele acompanhou, achou que faltou informar maneiras de construir uma audiência para poder enviar o questionário e obter indicações de futuros produtos. Mas o objetivo da aula não era esse. Diego, exatamente, o objetivo da aula não era esse. E para atrair a audiência, precisa dessa estrutura pronta e existe, como eu sempre digo, o mundo do tráfego, diversas formas de tráfego, pago, orgânico e afiliado, cada um com as suas nuances. E provavelmente não só uma aula, eu preciso trazer uma sequência de aulas
para que te ajude nesse sentido específico de criar audiência. E, aliás, fica combinado, pode me cobrar, eu começo a planejar então desde já algumas aulas sobre construção de audiência, legal? Então a Eliane, deixa eu ver aqui, não é a mesma Eliane anterior, tá? Ela falou que não conseguiu comprar o curso Ultralista, que queria comprar, mas a internet caiu e aí não conseguiu mais acesso à página. Bom, Eliane, uma boa notícia é que junto a esse vídeo, nesse exato momento, junto nessa página, existe ali um link para você adquirir o curso Ultralista. Agora corre lá antes que o preço aumente, tá bom? Bom, e a Eliane falou que gostaria de saber mais sobre as ferramentas e a melhor forma de vender os infoprodutos. Pois bem, Eliane, isso aqui basicamente são 2 temas de cursos integrais. Aliás, existem cursos que explicam isso daqui que custam 4, 5, 6 mil reais, tá? Então, vendas e também as ferramentas. Mas, mesmo assim, eu vou programar aí aulas futuras para que a gente explique mais sobre ferramentas e mais sobre vendas especificamente. Mas quero saber de você que está acompanhando esse vídeo até agora, se isso é de interesse para você. Se sim, ótimo, fique acompanhando o meu trabalho, pois eu vou trazer esse conteúdo para você. Acho que você vai gostar. Vai gostar? Bom, e com isso encerramos esse vídeo e eu quero aproveitar o momento para agradecer você que ficou comigo até este momento. Isso significa que você se importa com você mesmo, que você se importa comigo, que você se importa em atingir um patamar melhor na sua vida e fazer diferença na vida das pessoas. E eu me importo com quem se importa. Hoje eu vim para o escritório com o único intuito de trabalhar para construir esse vídeo para gerar valor para você que se importa. Eu me importo com você porque você se importa em fazer a diferença. Espero que eu tenha conseguido atingir o meu objetivo, eu espero que você aproveite as sacadas que a gente compartilhou aqui nesse vídeo e também durante a aula. Caso você não tenha assistido a aula ainda, nessa altura do campeonato, também junto a esse vídeo você encontra um link para assistir a aula que precedeu a este vídeo, tá bom? Um grande abraço, grande sucesso para você!